Olá, estamos aqui para falar sobre o PET 2, semana 2, de Ciências do 7º ano. Então, vamos lá. Nós vamos continuar aqui com o tema Terra e Universo e nós vamos falar sobre a deriva continental. A nossa matéria começa na página 34. Bom, no vídeo anterior, nós falamos sobre as placas tectônicas, né? Falamos que as placas são partes da crosta terrestre que se encaixam e que estão movimentando sobre o magma. Elas ficam se movimentando sobre o magma terrestre e às vezes elas se encontram, às vezes elas se afastam e isso aí causa, a partir desse movimento, né, o relevo do planeta foi originado, vulcões, isso dá origem a vulcões, dá origem a terremotos, né? Então, o assunto de hoje está relacionado com as placas tectônicas. O tema de hoje, então, é deriva continental. Veja bem, nem sempre os continentes estiveram no formato que estão hoje. Né? Quando você pega um mapa mundi e que você visualiza os continentes, nem sempre eles estiveram nessa posição. Tá? Hoje, sabe-se que através da teoria de placas, né, da tectônica de placas, sabe-se que esses continentes estão se movimentando juntamente com suas placas tectônicas. Esse movimento que não tem um controle, né, que ele ocorre assim espontaneamente, ele é chamado de deriva. Né? Quando a gente fala que um barco está à deriva, quer dizer que esse barco está navegando sem controle, ele se movimenta sem controle. No vídeo anterior, eu pedi que vocês fizessem um experimento muito simples, né, que é o de colocar uma bacia com água e espalhar pedaços de isopor por cima nessa água e movimentar lentamente ver o que aconteceria com esses pedaços de isopor. Então, vocês viram que em certos momentos eles se chocavam, em outros momentos eles se afastavam. Tá? Isso é mais ou menos o que acontece com as placas tectônicas. Bom, então, os cientistas e os naturalistas, eles desconfiavam que os continentes não tiveram sempre esse mesmo formato que tem hoje. Né? E ao longo do tempo eles foram tentando explicar o que aconteceu, como é que os continentes chegaram nesse formato. Bom, essa teoria é chamada de então, a teoria da deriva dos continentes. Segundo essa teoria, então, todos os continentes eles se originaram de um continente único, que estava todo ligado, que era chamado de Pangeia. Com o passar de milhares de anos, esse Pangeia, né, esse primeiro aqui, ó, tá tudo ligadinho, ele começou a ir se fragmentando e se separando. Os pedaços foram se separando, até que deu origem aqui a dois grandes blocos, né, a Pangeia, que era um bloco só, ela se dividiu em dois grandes blocos que foram chamados de Laurásia, que é esse de cima aqui, e Gondwana, que é esse de baixo aqui. E com o passar de mais alguns milhares de anos, esses continentes foram se separando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até chegar no formato de hoje aqui. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Ó. Então, vamos ver aqui. Ó. Aqui, há cerca de 200 milhões de anos atrás, então, nós teríamos aqui todo um bloco de continentes. E esse bloco, então, começou a se fragmentar. Olha só aqui, ó. Aqui já começa a separar essa parte de cima aqui, ó. Então, aqui, a gente já pode dizer que tem a Laurásia e a Gondwana aqui embaixo, né? Há 160 milhões de anos. Há 120 milhões de anos, veja bem, os Estados Unidos e Canadá já estão bem separados aqui da Europa. O Brasil já está totalmente separado da África. A Austrália está se separando aqui da Antártida e a África está aqui. A Arábia Saudita aqui ainda está ligada na África.
Há 80 milhões de anos, né, os continentes continuam se afastando. E aqui você vê que a Austrália já está bem mais longe. Aqui já tem uma formação aqui, ó, né, que aqui não tinha, né, agora aqui já tem. A Arábia aqui, ó, já está bem separado, né, já está se separando bem. Há 40 milhões de anos atrás, olha só, esse bloco aqui começa a se juntar novamente. Olha só, aqui estava separado, agora aqui ele já está junto. E a Austrália já está separadinha aqui da Antártida. Veja bem aqui, ó, no mapa atual aqui, ó, que o Brasil, né, a América do Sul, está ligado aos Estados Unidos, né, Canadá, México, Estados Unidos, Canadá. Aqui não estava, né? Aqui na Austrália bem separada. Aqui a Groenlândia, né, no Polo Norte, e aqui a Antártida, no Polo Sul. Ups. Aí. Bom, é a mesma imagem que está aqui, só que lá está mais detalhado, ok? Bom, então, sabendo-se que essa foi se separando, como é que eles descobriram que isso aconteceu? Né? Eles quem? Né? Os naturalistas, os cientistas que estudavam. Como é que eles descobriram isso? Através de evidências. O que são evidências? Evidências são quase provas, né? Evidências são marcas, são situações que levam a crer que aquilo aconteceu. Não é uma prova cabal, porque não está escrito lá assim, ó, aconteceu assim, mas leva a crer. Você olhando aquelas evidências, aquilo te remete a achar que aquilo realmente aconteceu. Então, os cientistas, para desenvolver essa teoria, eles utilizaram duas evidências, tá? Depois eu vou falar quem que é o cientista. Utilizaram duas evidências para poder comprovar isso aí. Primeira evidência está na forma dos continentes, né? A forma dos continentes que se encaixam, principalmente Brasil e África. Né? O contorno aqui é certinho, olha só, certinho, como um quebra-cabeça mesmo, tá? Outra evidência que eles utilizaram foram os fósseis. Como assim os fósseis? Primeiro, o que são fósseis? Fósseis são vestígios de vida que têm mais de 11 mil anos. Então, o que são vestígios de vida? Por exemplo, uma pegada. Por exemplo, uma ossada, né, de um animal, não só de dinossauro, viu, gente? De vários animais. Um ninho, uma casca de ovo preservada, um âmbar, que é aquela resina que sai das árvores. Então, tudo que conseguiu se manter preservado, deixou sua marca impressa, como evidência de que houve vida naquela região no passado, de que aquela vida houve no passado, isso é considerado um fóssil, tá? Então, o que acontecia? Os mesmos tipos de fósseis que eram encontrados aqui na região da costa brasileira e da costa argentina, eram encontrados aqui na África e principalmente aqui, nesses três aqui, ó, Brasil, África e Antártida, né? Alguns eram encontrados, alguns outros similares também eram encontrados em outras regiões, mas principalmente esses aqui, ó, do Brasil, da África e da Antártida. Outra coisa que não está falando aqui na apostila, mas que também é levada em consideração como evidência, são as rochas que formam a costa brasileira, que tem a mesma composição das rochas que formam a costa africana. Então, para poder falar, olha, gente, os continentes estavam juntos e depois eles foram se separando, não dá para chegar e só falar, né? Tem que comprovar, tem que mostrar evidências de que isso aconteceu, tá? Então, essas são as evidências.
o formato da costa, principalmente da América do Sul com a da África, os fósseis que foram encontrados na América do Sul, na África e também na Antártida, e ainda a composição da rocha que forma ali a costa da América do Sul e da África. Tudo isso indica que eles já estiveram juntos. Bom, vamos lá então para as atividades. Questão número 1. Como a teoria da deriva continental explica a correspondência entre o formato da costa da América do Sul e da costa africana? Acabei de explicar. Número 2. Vamos lá. O que vai falar de quem é que propôs essa teoria? Então, em 1620, Sir Francis Bacon já registrava similaridade entre o contorno litorâneo da África e da América do Sul. Em 1620, ele já percebeu, olhando os mapas, que havia um contorno interessante, né? Que ali se encaixava como se fosse um quebra-cabeça. E ele ficou pensando naquilo. Mas foi só em 1912, quase 300 anos depois, né, que Alfred Wegener formulou a hipótese da deriva continental. Então, assim, ele teve uma grande sacada, ele teve uma ideia, assim, brilhante, né? Ele imaginou, nossa, esses continentes estavam juntos e tal, e foram se separando. Porém, ele dispunha de poucos instrumentos para poder comprovar essa sua teoria, né? Em 1912, apesar dos recursos tecnológicos serem muito maiores do que em 1620, ainda faltava algumas evidências que pudessem comprovar a teoria do Wegener. E aí ele ficou sendo incompreendido, né? As pessoas falavam, esse cara aí não sabe nada não, ele está viajando na maionese aí, o que ele está pensando não é bem assim não. Mas depois, com estudos de paleontologia, de geologia, né? Todos os estudos que são feitos hoje, eles vão comprovando essa teoria, né? Com pequenos ajustes, mas no geral eles vão comprovando, tá? Então vamos lá. Os mecanismos citados no texto. Então vamos voltar aqui. Então, ele postulou a unidade central das massas continentais, então ele falou que existia a Pangeia, que depois teriam se fragmentado e se afastado uma das outras. Wegener teve uma intuição genial, pois não dispunha de meios científicos para validação da sua hipótese. Essa circunstância transformou por muito tempo num incompreendido. A ausência de um mecanismo aceitável para justificar o movimento da massa continental, sulcando assoalhos oceânicos imóveis, condenou a nova teoria à marginalidade. Ou seja, as pessoas contrapunham a ideia dele da seguinte forma: olha, o fundo do oceano não se move. Como é que esses continentes estão se separando? Né? Mas o que acontece? A olho nu, assim, sem mecanismo, sem equipamento propício, você não consegue perceber que eles estão se movimentando mesmo, não, tá? Mas depois isso aí foi comprovado. Então, está perguntando aqui, os mecanismos citados no texto, desconhecidos até então, que ajudariam a compreensão sobre a movimentação dos continentes na deriva continental, são. O que comprovou, que ajudou a comprovar essa teoria? Gente, eu já vou dar a resposta aqui, porque essa questão está bem interessante. Então, aqui, a resposta é a letra A. Por quê? As células de convecção do magma e as placas tectônicas foram essas duas coisas que comprovaram depois a teoria dele. Primeiro, a teoria das placas tectônicas. Depois que essa teoria foi formulada, que eles conseguiram fazer mapeamento do solo do fundo do mar, né? E conseguiram perceber as rachaduras, as fissuras, e então comprovar a existência das placas tectônicas, né? Isso aí já impulsionou a teoria da deriva continental. E as células de convecção do magma, ou seja,
o magma, a movimentação do magma, que faz com que esses continentes se movam junto com, né, a existência, a comprovação da existência dessas placas tectônicas, fechou o pensamento do Wegener. Então, se ele precisava de alguma coisa que comprovasse que essas placas estavam se movimentando, foram essas duas coisas. A convecção do magma, né, essa movimentação do magma que está no centro da Terra, e as placas tectônicas que estão se movendo por sobre esse magma. Tá? 3. Qual a importância dos fósseis para o desenvolvimento da teoria da deriva continental? Expliquei um pouquinho, né? E 4. Em sua opinião, daqui a 200 milhões de anos, a disposição dos continentes será a mesma de hoje? Por quê? Explica aí. Fala aí o que você acha. Bom, aqui, ó, tem vários links de vídeos que vão mostrar essa movimentação dessas placas, a movimentação dos continentes. É bem bacana de assistir, porque aí você vai entender isso aí que eu expliquei. Você vai conseguir visualizar os continentes se movimentando, né? E eles mudando de configuração, tá? Os vídeos estão todos já linkados lá no canal Ciência do Quintal, lá na playlist do PET do 7º ano. É só entrar lá e clicar, tá? Eu não posso passar o vídeo aqui enquanto eu estou explicando por questões de autoria, né? Não tem autorização para fazer isso, tá? Mas clicando lá, entrando lá na página Ciência no Quintal, você já vai encontrar esses vídeos lá na playlist. Vai encontrar outros vídeos também, né, que você vai poder utilizar aí para fazer os seus estudos remotos, ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, curta, compartilhe, deixe o seu comentário. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, ou quem tem o meu acesso pessoal aí, meu contato pessoal, pode colocar as dúvidas lá também, que a gente vai discutindo aí e tentando entender melhor esse assunto. Ok? Até a próxima!